Boa noite, né? Voltando ao tema de nossa aula, né? Medidas elétricas. Chegamos ontem aqui, né? Em unidades de medida. Aí nós temos aí a figura 9, apresenta a simbologia para alguns instrumentos de medição. Esse primeiro aqui, né, do canto esquerdo, né, que eu vou aqui destacar, é esse aqui, é o amperímetro. A unidade dele está aqui embaixo, ele mede em amperes, né? Nós temos aqui a escala, né? Onde nós temos 0 amperes, né? Não temos fluxo nenhum de corrente. Lembrando também que o amperímetro ele é sempre instalado em série com o circuito, certo? Sempre em série, nunca em paralelo. Ele é o contrário do voltímetro, que é esse aqui, ó. Esse da direita. Esse aqui. Ele é o contrário desse. O voltímetro, ele trabalha sempre em paralelo. E aqui a escala que nós temos graduada vai de 0 a 300, mas podem ter outros aí que vão de 0 a 50, ou seja, só tolera 50 volts. Tem outros de 0 a 1000, tolera até 1000 volts. E quanto mais estreita for a escala, ou seja, o pico, né, da tensão, entre 0 e 50, quer dizer que cada tracinho desses que você tem, intermediários, tem uma precisão maior, ou seja, uma maior exatidão. Então, cada número que você pegar ali, coletar ali nos dados, você vai ter luz de forma mais detalhada, mais precisa, tá certo? Esses dados que você vai colher. Quando a escala é muito abrangente, você tem uma imprecisão, né? Por que nossos multímetros, né, nossos voltímetros têm escalas? Porque são limitações deles? Não. É porque a escala, a resolução dessa escala, ela é mais ampliada ou menos ampliada. Quanto mais ampliada, menos detalhada. O detalhe dela é maior, né? Tem uma largura, um range maior. Então, quando você está medindo uma tensão entre 0 e 50, por exemplo, uma bateria de 24 volts, você não precisa colocar numa escala de 300 volts. Você não vai ter uma precisão tão grande. Se você botar numa escala de 0 a 50, você vai ter uma precisão bem maior. Consequentemente, você vai ter dados de maior confiabilidade, né? Vamos descendo logo aqui. Nós temos aqui a terceira escala, a de baixo, canto esquerdo. A escala é ohms. Ele é o ohmímetro. É o equipamento que mede resistência elétrica. Temos aí as escalas, da mesma forma como eu expliquei, que serve também. A escala daqui também tem a mesma função, certo? Então, menor resistência ele vai se deslocar todo para a direita. Maior resistência ele quase não se desloca, porque em vez de ter zero, ele não tem zero, tem infinito, ou seja, altíssima resistência, né? Ou ausência de continuidade. Esses conceitos vocês devem prestar bem atenção, certo? É isso aí. Vamos ao watímetro. O watímetro, geralmente vocês não têm contato com esses equipamentos. Geralmente o watímetro é um equipamento que ele tem uma característica muito peculiar, né? Ou seja, quase ninguém utiliza esses em campo, porque se você tem uma familiaridade com a técnica, né, e as leis de Ohm, você consegue calcular uma potência em watts sem ter um watímetro. Somente tendo um voltímetro e um amperímetro você consegue achar esses watts, certo? Que vai medir essa potência aparente.
Então vamos lá mais abaixo. Você também tem aqui, ó, um frequencímetro. Tá? Vou mostrar aqui a vocês o frequencímetro. Depois vou voltar no watímetro. E tem uma situação ali no watímetro que é bem interessante, certo? O frequencímetro ele vai se deslocar aqui. A ideia dele central é que ele esteja operando aqui em 60 Hz, certo? Ele vai até 50 e passa dos 62, certo? Vamos voltar lá no watímetro. Por que eu quis voltar aqui para vocês? Para que vocês possam ver que tem duas escalas graduadas. Tem uma superior, que vai de 0 a 1200, e você tem uma meia escala, que vai de 0 a 600. Notem que a escala de cima é a metade não, ela é o dobro da de baixo. Então, você vai ter aí uma vezes 2, uma chave vezes 2 aí nesse instrumento. Que quando essa chave estiver escalada para 600, a máxima vai ser a de baixo. Quando a escala estiver batida para 1200, a leitura dessa escala será de cima. Só isso, certo? Agora vamos ali ao fasímetro, que é o medidor de fator de potência, certo? Para medir o cosseno, né, o fator de potência. Notem aí que a escala, no centro da escala tem um fator chamado de fator unitário, né, que seria o ideal, né? Então você tem um deslocamento a 40% superior ou inferior. Depois disso aí ele volta em direção ao fator unitário de novo, certo? É um deslocamento. Aí vamos aqui que temos um texto ali para que possamos ler. A simbologia para diversos instrumentos de medição elétrica em relação à grandeza medida. Notando que essa apostila vocês têm aí, eu acabei de passá-la para vocês aí na aula de terça-feira, tá? Peço que vocês leiam bastante, quem puder imprimi-la, façam isso, são só 21 páginas, nós vamos ter alguns exercícios semana que vem sobre elas, na próxima semana também, para que vocês possam ter bastante conhecimento, né, e segurança na leitura dessas escalas, certo? Vamos lá, introdução das medidas elétricas, né? Tipo de corrente, somente corrente contínua. Então é esse aí que você está vendo, só corrente contínua. Por quê? Porque essa linha aqui, ó, está à esquerda do amperímetro, está dizendo que é uma faixa contínua, certo? Agora vamos para o de alternada embaixo. O de alternada tem uma diferença, que é o quê? É isso aqui, ó, esse símbolo que parece um tio. O nome disso é senoide, ou seja, ela sobe a 90 graus, depois ela começa a descer a mais 90, continua descendo e avançando, continua subindo depois, ela volta a zero, ou seja, ela deu um 360 graus, certo? 90 a 90, 180, 270, 360. Né? Aí você tem essas características aí da senoide. Vamos mais adiante. Você tem um amperímetro também de corrente alternada e contínua. Então, tem ambas as correntes aí, alternada e contínua. Por quê? Você tem esses símbolos aqui representando no mesmo momento, tanto alternada quanto contínua. Bom, na simbologia, quanto ao tipo de corrente permitida para a medição no instrumento, baseado na simbologia apresentada, pode-se afirmar que o amperímetro analógico, ilustrado na figura 11, apresenta as seguintes características do amperímetro analógico de ferro móvel.
a escala não linear, indicado para medição de correntes contínuas e alternadas, com classe de exatidão 2, adequado para medição na posição horizontal, com classe de isolação de 500 volts. Então são peculiaridades desse medidor. Tá? Simbologia completa para o amperímetro analógico. Aí, classe 2, estou mostrando aqui. Agora vamos falar sobre medidores digitais. Se nos instrumentos analógicos o modelo básico é o amperímetro, a operação dos aparelhos digitais tem como fundamento a medida de tensão, voltímetro, né? E a alteração da configuração inicial permite que sejam medidas outras grandezas como corrente, resistência, frequência, temperatura e capacitância. Características construtivas, né, desses aparelhos são: características básicas dos instrumentos digitais é a conversão dos sinais analógicos da entrada em dados digitais. Então você tem um conversor AD, já vai mostrar aí no texto. Esta conversão analógico-digital, ou AD, é realizada por circuitos eletrônicos cuja operação foge do escopo desse curso. Mas é lógico que eu vou dizer para vocês isso em teoria. Porque são comparadores digitais que você deve associá-los a um amplificador operacional. Depois vocês vão ter um pouco de conhecimento disso aí, amplificadores, lá na nossa matéria de eletrônica. Tá? Nós temos duas eletrônicas, então eu vou juntá-las para que elas façam sentido e vai ser bem legal, certo? Então o que acontece? Quando uma medida analógica, ou seja, uma queda de tensão, é vista pelo aparelho, ele apura aquele dado ali, né, aquela grandeza de forma mínima, e aquilo ali é representado para o conversor AD, que esse conversor AD vai analisar esses dados em milhões de combinações, trazendo uma escala ultra detalhada. Então você tem condições de, por exemplo, em 1 volt, você ter mais de 100 subdivisões dentro de uma variação de 1 volt. Então você pode aumentar a precisão dessa medição, entendeu? Não sei se vocês viram aquele termostato que eu montei, que eu mostrei para vocês, né? Aquele é totalmente analógico, né? A resistência que muda do NTC e faz com que essa tensão aumente na base do transistor e ele passe a conduzir. Só. E aí o transistor eu faço com o transistor que eu quero. Ele ou conduz para uma ventoinha direta, ou ele vai armar um relé, ou ele vai regular uma tensão X que vai armar um outro transistor que vai armar um relé, então vai dar uma precisão ainda maior, aquela coisa toda. Agora, quando é um circuito digital, você tem toda essa interface que aumenta a precisão e você consegue com exatidão cravar um número, um dígito exato. Por exemplo, eu quero que um equipamento arme quando chegar a 39 graus ou 39,4 graus. Então, isso em digital é possível. Em analógico não é tão possível. Por que não é? Porque a eletrônica, né, a física, por exemplo, não é a eletrônica, é a física. A eletrônica é só uma das práticas, uma das matérias da física, certo? Mas o guarda-chuva que abriga tudo isso aí é a física, né? Então, por exemplo, quando você tem uma variação de temperatura, pressão, umidade, você interfere, né, nas funcionalidades
e nas respostas dos equipamentos. Então, quando são equipamentos digitais, essas alterações são bem pequenas, essas variações são bem pequenas, certo? E aí o que acontece? Está falando aqui. E parte mais evidente de um instrumento digital é o seu display, né? O visor dele, que pode ser de dois tipos: display de LED, né? Light emitting diodes, né? Diodos emissores de luz, ou você tem outros dispositivos, né? Capazes de emitir luzes, né? São displays ali de LCD, né? Chamado de Liquid Crystal Display, né? Está logo embaixo, entre outros, tem o OLED, vários outros, né? Esse é constituído por duas lâminas transparentes de material polarizado de luz com eixos polarizadores alinhados perpendicularmente entre si. Entre as lâminas existe uma solução de cristal líquido cujas moléculas podem se alinhar sob uma ação de corrente elétrica, impedindo a passagem da luz, desculpe. A figura 2 mostra os modelos de display de cristal líquido. Ou seja, aquele tem um backlight, não, uma luz de fundo, e você, quando você energiza, ele, segundo as características que o fabricante mesmo pôde programar, ele vai fazer com que essa luz seja embarreirada em uma determinada localidade ali. Aí você tem uma ideia de que ele está gerando uma imagem. Está vendo aí? Os aparelhos. O da esquerda é LED e o da direita é cristal líquido. Entendeu? Então vocês já viram isso aí, né? Estão familiarizados. O da direita é igual os nossos instrumentos, né? Conforme vocês estão vendo aí, relógios digitais, né? De pulso e tudo mais. Então são coisas bem antigas, né? Já tem uma funcionalidade muito grande, já conhecemos tudo. Então vamos lá. A tabela 3 apresenta as principais vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de displays. O conhecimento dessas características pode auxiliar na tomada de decisão sobre qual tipo de visor é adequado para medições. Então nós temos um quadro aí para falar sobre as vantagens e desvantagens, né? Aí vamos lá. Principais características de operacionais. Resolução. Como no caso dos instrumentos analógicos, estas características essa característica, né, está relacionada à capacidade de diferenciar grandezas com valores próximos entre si. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, naquelas outras escalas ali, nas características dos circuitos digitais, né? Então vamos lá. Capacidade de contagem máxima do display digital. Um instrumento com 3,5 dígitos tem 3 dígitos completos, isto é, capazes de mostrar os algarismos entre 0 e 9, e 1 meio dígito que só pode apresentar dois valores, 0, né, nesse o algarismo está apagado, ou 1, portanto, o instrumento pode contar até 1999. Outro instrumento de 4,5 tem maior contagem e pode apresentar 20.000, né? 19.999 contagens. Instrumentos com contagem de 3.999 são 3 dígitos e meio, e o 4.999, que é o 3 e meio, né? 3,5, 3,5. Não, esse aqui é 3 e 1 quarto, isso mesmo, me desculpe.
3 e 1/4, estou falando besteira. 3 e 1/4. E 3 e 1/5, né? Dígitos. Vão de 6.999. E 3 e 1/7 também são fabricados até com contagens máximas maiores. Ou seja, eu me confundi aqui, tá bom, gente? Mas que vocês vejam aqui que existe uma escala. Estava até 20.000, né, contagens praticamente. Esse outro aqui, né, você vê aqui que ele é o 3 e 1/4. Você tem 3.990 e o 3 e 1/5, 4.990, certo? Tá certo aqui, a gente vai parar um pouquinho aqui.